Você está no canal Ide e Pregai, audiobooks e devocionais. Hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Os Caçadores de Deus, de Tom Tenney. Capítulo 10. Moisés, 1500 anos de busca pela glória de Deus. Você não pode buscar a face de Deus e preservar a sua própria face. Quando Deus nos diz, vocês não podem ver minha face, muitos rapidamente retornam às atividades normais e ficam satisfeitos, pensando já terem cumprido seu dever religioso. Quando descobrimos que os mais valiosos tesouros requerem a morte para si mesmos, para o eu, interrompemos nossa caçada. Nem mesmo questionamos ou tentamos descobrir por que sua presença nos vem sem que paguemos um preço. Talvez porque tenhamos medo de sermos impertinentes ou porque tenhamos medo da resposta. Moisés insistiu e aprendeu que perseguir, entre aspas, a Deus, movido por amor à sua pessoa, não o incomodava, mas sim significava a maior alegria do seu coração. O desejo ardente de ver a glória de Deus, de vê-lo face a face, é uma das chaves mais importantes para o avivamento e para o cumprimento dos propósitos de Deus sobre a terra. Analisemos atentamente a caçada, entre aspas, de 1500 anos que o antigo patriarca Moisés empreendeu atrás da glória de Deus. Como vimos anteriormente no capítulo 4, quando Moisés pediu a Deus: "Mostre-me sua glória", o Senhor respondeu: "Não, Moisés, você não pode vê-la. Somente os que já morreram podem ver a minha face." Felizmente, Moisés não parou por aí. Infelizmente, a igreja, sim. Seria mais fácil para aquele homem ter se contentado com a primeira resposta de Deus. Mas ele não se deu por satisfeito. Moisés não estava sendo egoísta ou presunçoso. Ele não estava buscando coisas materiais ou fama pessoal. Ele nem mesmo estava buscando milagres ou dons. E olha que Paulo nos exorta a buscarmos os melhores dons em sua carta aos Coríntios. Tudo o que Moisés queria era Deus, e desejá-lo é a maior alegria que lhe podemos proporcionar. Mesmo para Moisés, aquele que buscou Deus, as coisas não foram fáceis. Então ele, Moisés, disse: "Rogo-te que me mostres a tua glória." Respondeu-lhe: "Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer." E acrescentou: "Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá." Disse mais o Senhor: "Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá." Êxodo 33, 18 ao 23. Quando Moisés no Monte Sinai teve tal conversa com o Senhor, os israelitas já tinham virado as costas para fugir de Deus, após ele lhes pedir que se aproximassem. Somente Moisés se achegar à nuvem da presença de Deus, em temor e tremor. Israel, por causa de seus pecados, tinham implorado que Moisés e depois os sacerdotes araônicos se colocassem entre eles e o temível Deus. Muitas vezes, Moisés já tinha se chegado à nuvem na tenda da congregação. Ainda assim, ele ousou desejar mais. Buscaremos a Deus ou a aprovação dos homens? Enquanto Moisés buscava a presença de Deus em favor dos israelitas no alto do monte, seu irmão Arão, o sumo sacerdote, constrangido pela pressão da opinião pública, concordou em fazer um bezerro de ouro para ser idolatrado.
Enquanto Moisés via os dedos de Deus escreverem a lei nas tábuas de pedra, o povo perseguia seus próprios prazeres no vale. Depois desse episódio, Deus disse a Moisés que ainda permitiria que os israelitas subissem em direção à terra prometida, mas desta vez um anjo iria à frente deles. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Êxodo 33, 3b. E Moisés respondeu: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Êxodo 33, versículos 12 ao 15. Moisés, juntamente com todos os israelitas, não só viu, como também experimentou os milagres e a sobrenatural provisão de Deus. A Igreja moderna também experimentou manifestações semelhantes, só que em escala bem inferior. Muitos de nós teríamos saltado de alegria ao ouvir a promessa de que Deus iria conosco por onde quer que andássemos. Mas será que ao menos sabemos para onde ir? Moisés foi sábio em responder: Se o Senhor não nos guiar, não vamos a lugar nenhum. Moisés compreendeu que era muito bom, entre aspas, ter Deus por perto, mas o melhor, entre aspas, mesmo era ir com ele. Deus negociou com Moisés: Eu te darei descanso. Creio que no Novo Testamento, o cumprimento do descanso de Deus para a Igreja são os dons do Espírito, os quais nos capacitam a treinar e ministrar ao corpo com um esforço humano mínimo. A Bíblia diz em Isaías 28, 11, 12, parte A: Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: Este é o descanso. Acredito que os dons do Espírito, incluindo línguas, são o descanso referido. Metaforicamente, Deus estava dizendo: Moisés, eu lhe darei os dons, o descanso. E Moisés dizia: Eu não quero os dons, quero o Senhor. A igreja está tão encantada com os dons do Espírito que não conhece o doador destes dons. Estamos nos divertindo, entre aspas, tanto com os dons de Deus que até mesmo nos esquecemos de agradecer-lhe. O melhor que podemos fazer como filhos de Deus é colocá-los de lado e sentarmos no colo do Pai. Não busque os dons, busque aquele que os concede, busque sua face e não suas mãos. Moisés queria a permanência de Deus e não somente uma visita. Raramente os israelitas tiravam tempo para agradecer a Deus por seus poderosos feitos. Eles estavam ocupados demais organizando lista de pedidos, entre aspas, e reclamações referentes às suas necessidades físicas e pessoais. É o que a grande maioria tem feito hoje. Moisés, no entanto, queria algo mais. Ele experimentar os milagres, ele ouvir a voz de Deus e testemunhar a seu poder de libertação. Mais do que qualquer outra pessoa naquele tempo, Moisés provara da manifestação da presença de Deus em porções, visitações temporárias. Mas tudo o que viu, os experimentou, indicava que havia ainda mais esperando por ele além da nuvem. Moisés esperava por mais do que uma visitação. Sua alma queria a permanência do Senhor. Ele queria mais do que ver o dedo de Deus ou ouvir sua voz através de uma nuvem ou de uma sarça ardente. Ele ultrapassou a barreira do medo e chegou ao amor. Assim, a presença de Deus, sua habitação, passou a ser seu maior anseio. Por isso, ele implorou a Deus em Êxodo 33, 18.
Rogo-te que me mostre a tua glória. Ele queria ver a face do Senhor. Deus foi rápido em atender ao pedido de Moisés por Israel. Sua presença continuaria a ir adiante deles, mas ele não atendeu diretamente o pedido mais urgente de Moisés. Primeiro, Deus disse que faria toda a sua bondade passar diante de Moisés e afirmou que o conhecia pelo nome. Mas quando o Senhor explicou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, 20. Tal afirmação parecia encerrar o caso, mas Moisés sentia que deveria haver alguma maneira. O Senhor disse a ele: Olhe, você não pode ver minha face, mas há um lugar junto a mim onde você pode me ver à distância, depois que eu passar por você. Êxodo 33, 21 e 23. Muitas pessoas teriam ficado mais do que contentes com essa resposta, mas Moisés já havia provado da alegria sobrenatural da presença do Senhor e adquiriu um gosto tão apurado por Deus que não podia se sentir satisfeito à distância. Havia uma fome em seu ser que, para ser satisfeita, o impulsionava a arriscar a própria vida na presença de Deus. Tal fome atravessaria longos 1500 anos e perpassaria a própria morte para ser satisfeita. O Senhor disse a Moisés para apresentar-se a ele sobre a pedra, na manhã seguinte, e ele o esconderia na fenda da pedra, enquanto estivesse passando com sua glória. Um procedimento interessante. Deus disse: Antes que eu passe, vou cobri-lo com minha mão. Depois que eu houver passado, retirarei minha mão para que você olhe em minha direção. Então você me verá pelas costas, enquanto eu desapareço à distância. Êxodo 33, 22 e 23. E então o Senhor veio na velocidade da luz, ou mais rápido, para proclamar seu nome divino e passar com sua glória. Depois que ele passou, retirou sua mão da fenda para que Moisés pudesse ver as costas, entre aspas, de sua glória, desaparecendo à distância. Embora essa revelação tenha sido tão rápida quanto o clarão de um raio, causou tamanho impacto em Moisés que ele foi capaz de ditar para gerações posteriores as costas, entre aspas, ou a história de Deus no livro de Gênesis, onde foi descrita a criação. O problema é que você ainda está vivo. Moisés viu o lugar onde Deus esteve. Ele viu as trilhas de Deus quando inventou e invadiu o tempo. Moisés foi capaz de recuperar a história com um discernimento sobrenatural, após um simples lampejo da glória de Deus diante de seus olhos. Mesmo depois dessa experiência, Moisés queria mais. Porém, as palavras de Deus ainda permanecem. Você está vivo, Moisés. Não pode ver minha face. Moisés sabia que havia um propósito maior por trás do tabernáculo e de tudo mais que ele havia recebido da parte de Deus. Ele sentiu necessidade impulsiva de conhecer Deus e ver o cumprimento de seu propósito eterno. Moisés sabia que para isso precisava contemplar a face de Deus. Tenho que ver sua glória, tenho que ver o produto final. A fome no coração de Moisés suscitou uma súplica e uma perseverança que desafiou os limites do tempo e espaço. Se você está tão faminto de Deus a ponto de buscá-lo, ele vai fazer por você o que não fará por mais ninguém. A conclusão dessa história não pode ser encontrada no Antigo Testamento. Para encontrar o desfecho da fome que começou na vida de Moisés no livro de Êxodo, você tem que saltar 1500 anos adiante para uma nova era e uma nova aliança. A fome de Moisés por Deus produziu o que eu chamo de oração permanente. A oração de Moisés pedindo a Deus que lhe revelasse sua glória continuou a ecoar nos ouvidos do Todo-Poderoso a cada dia, a cada semana, a cada ano, através dos séculos, até alcançar o dia em que Jesus, muitas gerações depois, chamou seus discípulos para um certo monte em Israel. Aquela oração nascida divinamente era algo eterno, que não conhecia limites de tempo.
Ela não se extinguiu no dia em que Moisés deu seu último suspiro sobre a terra, mas continuou a ecoar pela sala do trono de Deus até o momento em que foi respondida. O momento chegou durante o ministério terreno de Jesus, no dia em que ele separou 3 de seus seguidores mais fiéis para acompanhá-lo ao topo de um monte. Jesus já começara a preparar seus discípulos com afirmações do tipo: Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, 25. Esta é uma afirmação que ainda hoje nos incomoda, porque fala de morte. Jesus derramara sua vida em seus discípulos, mas eles pareciam ter um sério problema de entendimento a respeito do que ele estava fazendo e por quê. Eles gostavam de seus ensinamentos, mas raramente pareciam compreendê-los. Eles ficavam maravilhados ao vê-lo operando milagres, mas não eram capazes de alcançar o propósito maior que havia por detrás. Os discípulos simplesmente o seguiam, tentando entender um pouco do que ele estava fazendo. Até o nosso próximo encontro, onde estaremos lendo a última parte do livro. Fiquem com Deus. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, o seu comentário e a sua opinião de mais algum livro cristão para a nossa leitura. Até lá!